E por essa volta, né, irmãos? Estamos voltando gradativamente às nossas atividades. Que bênção a nossa escola dominical, que bênção o culto, que bênção as sociedades internas, os corais, os ministérios. Que Deus nos dê força para voltarmos com tudo, com muito temor e tremor no coração, com gratidão, com seriedade para com a obra de Deus. E você que está nos assistindo aí, pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, dê o seu like, compartilhe. E quero dizer para os irmãos que não estão aqui que o presencial é maravilhoso. E o nosso desejo é que os irmãos possam estar voltando. Que Deus, em nome de Jesus, nos liberte de todo medo, porque as nossas vidas estão nas mãos dEle. Amém, igreja? As nossas vidas todos nós aqui estão nas mãos do Deus eterno. Estou feliz de ver o Eli e a Piedade, o presbítero Eli, faz assim, ó, e a Piedade, também conheço esses irmãos, me conhece de criança também, amados da nossa igreja, estão nos Estados Unidos, estão visitando aqui o Brasil, né? E é uma bênção poder receber vocês conosco, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ler, amados, apenas um verso das Escrituras nesta noite. João capítulo 16, verso 33. João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. O texto está aí no telão para que todos nós possamos ler juntos. Vamos ler bem forte, todo mundo junto? Vamos lá? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mais uma vez, bem forte. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vencendo as crises com bom ânimo. Essa é a nossa temática nesse mês de outubro. E de fato, queridos, nós vivemos numa época onde o desânimo e a apatia se tornaram uma epidemia. A epidemia do Covid-19 trouxe uma outra epidemia. A epidemia do desânimo, do medo, da incerteza, da apatia. E muitas pessoas hoje estão aí cabisbaixas, tristes, abatidas, estressadas, com medo. Muitas pessoas perdendo progressivamente o sentido da vida e da existência. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o pecado tem se intensificado. E uma vez que o pecado se intensifica, a ausência de paz também cresce, a agonia, a angústia. As frustrações estão se avolumando a cada dia, de forma crescente, e cada dia que passa a sociedade se torna mais obscura diante das suas crises. A sociedade pós-moderna está atrás de gurus, de líderes que possam resolver os seus problemas, e é nesse contexto que vai surgir o anticristo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a decadência, em todos os aspectos da existência humana. E isso é notório na atual decadência da nossa sociedade quanto aos valores morais, éticos. E Jesus não mentiu para a gente. Às vezes eu fico surpreendido com alguns teólogos que tiveram uma história, se converteram, foram para o seminário, estudaram teologia, foram uma bênção. Depois os caras resolvem questionar Deus. Como se nunca as tragédias tivessem acontecido. Desde o Éden, as tragédias vêm acontecendo. E tudo que nós vemos em termos de aflição é consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, inclusive, avisou os seus discípulos que nos últimos dias a iniquidade aumentaria, o amor se esfriaria. Então essa coisa obscura que está diante dos nossos olhos não tem que ser surpresa para os filhos de Deus. Jesus nos avisou que isso iria acontecer,
E nós estamos vivendo esse tempo, e o que nos sustenta hoje, diante de tantas aflições que envolvem os seres humanos, as famílias, a sociedade, o que nos sustenta são as promessas de Deus. A principal delas é que Ele está aqui conosco. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E no texto que nós lemos, Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Os capítulos 13, 14, 15 e 16, ele vai escrever coisas preciosas, marcantes, para o coração dos seus discípulos, que não estão entendendo que o mestre vai para a cruz, não estão entendendo, não estão querendo entender. E o mestre está avisando eles. No capítulo 16 deste evangelho, Jesus avisa os discípulos que duras perseguições virão sobre eles. Olha, vocês serão expulsos das sinagogas por causa do meu nome, vocês serão martirizados, vocês sofrerão por me amar, por me seguir. E Jesus afirma que na sua ausência, grande tristeza virá sobre eles. Jesus está falando dessa ausência e já está falando que diante dessa ausência, Ele enviará o Consolador, o Espírito Santo. E Ele também está dizendo para eles, olha, fiquem tranquilos, em breve eu estarei com vocês novamente, e naquele grande dia ninguém poderá tirar a alegria de vocês. Jesus usa a figura da mulher que está para dar à luz, a dificuldade do parto, as dores, mas depois que a criança nasce, é alegria, é festa, é celebração. Jesus anuncia nesse capítulo 16 a vinda do Consolador, do Espírito Santo, que em todas as gerações haverá de ensinar a cada um de nós a nos conduzir a toda a verdade. É o Espírito Santo que vai vir substituir Jesus dentro da dispensação da graça. O Pai teve uma função como Criador, o Filho como Redentor e o Espírito Santo como Consolador. Isso mostra que o nosso Deus é um Deus que planeja, um Deus que tem um controle sobre a história. E quando o Consolador chega, Ele nos ensina todas as coisas. É Ele que vai convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai nos conduzir a toda a verdade diante de tantas mentiras. É o Espírito Santo que vai testificar com o nosso espírito que nós somos filhos e filhas de Deus. Jesus faz a coisa perfeita, entre aspas, passa o bastão. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós, que nos regenerou, que nos justificou, que nos santifica, que nos preserva diante das aflições e que um dia vai nos glorificar. E a presença do Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite conosco, o Santo Espírito. Ele é o nosso bálsamo. Ele é que traz à nossa memória as promessas de que Jesus estará conosco nas mais variadas crises e aflições que tivermos que passar. É Ele que vai trazer o bálsamo, o conforto, o consolo, a esperança, a expectativa de dias melhores e a grande expectativa de uma eternidade. E no fim do capítulo ele vai concluir dizendo: essas coisas, meus discípulos, eu tenho dito para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus amados, diante das aflições que o mundo nos impõe, o que pode fortalecer o nosso ânimo? O que pode fortalecer a sua alegria, rejuvenescer você, fazer você um cristão vivo, cheio de Deus? Primeira coisa que eu quero compartilhar diante desse trecho curto: diante das aflições, lembre-se que a paz do Senhor é a nossa maior fonte de ânimo. A paz, o shalom, palavra shalom no hebraico, palavra eirene no grego, shalom dá a ideia de integralidade, paz. Estas coisas vos tenho dito, meus discípulos, para que vocês tenham paz em mim. As coisas que Jesus disse no contexto de sua despedida, os princípios, os valores, devem ser o nosso guia diante das crises. Jesus fala de perseguição. Vocês vão ser perseguidos. Quem quiser seguir Jesus de verdade vai ser perseguido. Vocês passarão por opressão, por sofrimento, por tristeza e até por martírio. Tudo pelo fato de querer me seguir. E usando as palavras de Paulo, diante do que Jesus fala, nós somos considerados como ovelhas levadas a um matadouro.
Se você se considera discípulo de Jesus, você é uma ovelha sim. Nós nos tornamos escórias do mundo porque seguimos Jesus, e a coisa vai piorar nesses últimos dias. Quando de fato o palco do anticristo estiver sendo montado, nós passaremos por perseguição, irmãos, por opressão, por amar a Jesus. Às vezes tem conflitos e tribulações que você passa, que fazem parte da nossa história naturalmente, tanto de ímpios como de justos. Mas nos últimos dias as coisas apertarão para aqueles que seguem Jesus, e é o que Jesus está dizendo. Eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz, para que vocês tenham shalom. Jesus nos fala de um dia onde mais nada poderá roubar a nossa alegria. E isso tem que ser para nós um guia, uma direção na alma, no coração, nos sentimentos. Diz a Bíblia que naquele glorioso dia ninguém poderá tirar a nossa alegria. As nossas perguntas serão respondidas automaticamente. No capítulo 14, verso 1 de João, Jesus está preparando o coração dos discípulos. Desse longo discurso, ele diz: não se turbe o vosso coração. O que você entende de um coração turbado? É um coração agitado, amedrontado, inquieto, ansioso. Não fiquem inquietos, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, porque eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. E essa expressão, para onde eu estou, é porque ele vai se retirar. E começa a ficar aquele sentimento de orfandade no coração dos discípulos, mas ele diz: eu vou mandar o Consolador. Quando Jesus voltar, querido, quando nós estivermos com ele, nós teremos uma plena consciência da sua presença. Isso é maravilhoso. O que nos faz sobreviver diante das aflições desta vida é a presença dele. E ele dá para nós como igreja recursos para que nós estejamos pertinho dele, para que sejamos íntimos dele. O que atrapalha muito a igreja ocidental é que os nossos pés estão muito aqui. Mas uma coisa que Jesus não mentiu: a nossa pátria não é aqui, queridos. Às vezes você sofre mais com as aflições e é tomado pelo medo, pela ansiedade, pela inquietação, porque você não entendeu isso. Nós estamos aqui de passagem. Qualquer momento pode ser o último momento. E o importante é que você viva de forma intensa a sua vida e viva vivendo para a glória de Deus. Você trabalha para a glória de Deus, você estuda para a glória de Deus, você tem lazer para a glória de Deus, você congrega para a glória de Deus, para a glória de Deus. Porque essa vida nossa de 70, 80, 90, que seja 100 anos, ela é muito curta diante de uma eternidade. Qual é a visão que você tem da eternidade diante das palavras de Jesus? Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O nosso grande problema que mina a nossa fé, que nos torna incrédulos, céticos, é que os nossos pés muitas vezes estão presos aqui. Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, ele vai dizer: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós temos que estar aqui no mundo com uma missão estratégica de testemunharmos do amor de Deus, mas nós não somos daqui. Você tem essa consciência? Se você tiver essa consciência e você crer na palavra de Jesus, você não vai temer a morte, você não vai temer as aflições. A presença do Espírito Santo é uma fonte permanente de paz para aqueles que seguem a Jesus. Ao ponto que quando nós estivermos, se isso acontecer conosco, diante de autoridades, não está muito longe disso acontecer, né? Do jeito que as autoridades estão nesse país, não está longe de você estar diante das autoridades e ter que falar de Jesus. Jesus disse que ele colocará na nossa boca as palavras, para que nós testemunhemos com poder. Ele vai nos guiar sempre em toda a verdade. E como nós precisamos desta paz para nortear as nossas consciências, os nossos sentimentos diante da aflição. Como é que está a paz do Senhor na sua vida hoje? A paz do Senhor basta para você? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz andar por pastos
verdes, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então imagine esse quadro que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, descreveu, desta ovelha sendo cuidada, amparada. É assim que a nossa alma tem que se sentir diante das lutas, diante das aflições. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, mais uma vez, o vosso coração, e nem fiquem com medo, e nem se atemorizem. A paz do Senhor, queridos, é fruto do Espírito. A paz é algo sobrenatural que o Espírito Santo de Deus pode trazer sobre o nosso coração nas aflições. E Jesus diz, diante das coisas que eu tenho dito para vocês, tenham paz em mim. Você não vai encontrar paz diante do que os governantes dizem, diante do que muitas pessoas às vezes querem influenciar você, diante de uma ideologia. A paz verdadeira, a paz autêntica é para aquele que segue a Jesus, e essa paz vai nortear os seus sentimentos, a sua razão, as suas ações, independente de pessoas, independente de circunstâncias. Jesus está dizendo aqui que a paz que ele promove é totalmente oposta à paz que o mundo oferece. Tanto é que a Bíblia diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Nós precisamos vivenciar o discurso de paz que o Senhor tem para o nosso coração. A paz do mundo, ela é passageira, ela é artificial, ela é traiçoeira. E esta paz, por fim, traz decepção, tormento e desespero. Quantas pessoas hoje estão inseguras, com muitos discursos, com muitas posturas, que não podem trazer uma paz autêntica e verdadeira. Diz a Bíblia que para o ímpio, para o perverso, não tem paz. A paz é uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então essa palavra shalom dá a ideia de uma harmonia total, integral, onde Deus põe em ordem os porões da sua existência. Como é que está a paz do Senhor diante do quadro de crise que você está vivendo? Como é que as palavras de Jesus geram paz em você? Essas palavras que tenho dito para vocês, é para que vocês tenham paz em mim. Mas às vezes a gente vê muitos cristãos ainda atribulados. É preciso exercer a fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Em meio às aflições, em meio às guerras, desfrute da paz do Senhor. Deus é aquele que pode dar paz em todos os lados da nossa vida. Ele pode dar paz existencial para você, paz na sua casa, paz na comunidade que você serve, no lugar que você trabalha, que você estuda. Desfrute da paz do Senhor na confiança de que Ele vai suprir todas as tuas necessidades em glória. Tenha a paz do Senhor sabendo que Ele não é pego de surpresa. Ele é soberano, Ele é poderoso. Desfrute dessa paz em meio a esse século tão ansioso, o século XX. Foi o século da ansiedade. O século XXI continua mais ansioso e mais inquieto ainda. O século do descontrole, o século do relativismo, o século das inverdades. Desfrute da paz de Deus que excede todo entendimento em meio à ansiedade, em meio às crises. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 4, que nós temos que, mediante a oração, mediante a súplica, mediante ações de graça, colocar diante de Deus todas as nossas ansiedades. E diz a Bíblia que a paz de Deus, que ultrapassa toda razão, todo entendimento, toda lógica, guardará os nossos corações, os nossos afetos e a nossa razão em Cristo Jesus. Você crê nessa palavra? A palavra não pode ser só retórica para nós, ela tem que ser viva. E Deus deseja que essa paz flua dentro de você de uma forma sobrenatural. Isso é o mais gostoso. É quando você está vendo por todos os lados notícias de guerra e Deus está te dando paz, Deus está te pegando no colo. A paz do Senhor é o nosso porto seguro em meio à tempestade, em meio aos conflitos e crises que nós possamos passar. Diante das aflições, a paz do Senhor é a nossa maior fonte de ânimo. Essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Ele disse que vai voltar, Ele disse que o Espírito Santo está aqui, que Ele está cuidando de tudo. Desfrute dessa paz.
E uma segunda coisa importante que a gente pode refletir nesse curto verso. Diante das aflições desse mundo, lembre-se que Jesus venceu tudo. Ele venceu o mundo. No mundo vocês vão passar por aflições, mas fiquem felizes, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como eu disse, Jesus não nos enganou. Ele disse que nós passaríamos por aflições. E as aflições, amados, elas são inevitáveis. Teu coração balança com isso, o meu balança também. Porque nós não temos bola de cristal. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Não existe isso. Leia Eclesiastes, por exemplo. Eclesiastes é radical. O Salomão é radical, ele está vivido. Está um pouquinho azedo, né? Mas ele diz, o que acontece com o justo, acontece com o ímpio. Nós somos iguais, nós somos farinha do mesmo saco quanto à nossa fraqueza física, psicológica, emocional, existencial. As aflições são inevitáveis, elas chegarão para todos nós, sem exceção, com lances aleatórios. Às vezes vem uma doença para um, vem um acidente para o outro, não tem como controlar isso. Pessoas e circunstâncias roubarão a nossa alegria. Os ladrões da alegria estão aí, soltos. Pessoas vão roubar a sua alegria. E você não deve se tornar refém delas. Circunstâncias vão querer roubar a tua alegria. Enfermidades e privações vão tirar teu sono. Preocupações e ansiedade vão tentar minar as suas forças. Se nós fôssemos parafrasear o que Jesus está dizendo, é mais ou menos assim: no mundo vocês terão enfermidades. Vocês vão ter câncer, AVC, infarto. Vocês vão ter enfermidades físicas, poderão ter uma síndrome de pânico. No mundo vocês vão ter acidentes, tragédias, pestes, Covid-19. No mundo vocês vão ter traições, decepções, perseguições, conflitos de relacionamento, mas tenham bom ânimo. Parafraseando, é o que Jesus está dizendo para a gente. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Por isso, igreja, que nós precisamos de uma visão de Deus. Você precisa se agarrar em Deus. Você não pode se agarrar ao humanismo, senão você está perdido. Você vai ser um religioso solitário. Mais do que nunca, nós precisamos buscar os meios de graça que Deus nos dá para que nós estejamos bem pertinho dEle e que as promessas dEle façam sentido, as palavras dEle façam sentido no nosso coração. No mundo tereis aflições que vão atingir o corpo. O nosso corpo é frágil, finito, não é verdade? Nós vamos ter aflições que vão atingir o nosso corpo, a nossa psique. Como essa pandemia mexeu na psique, e está mexendo, você que está me ouvindo aí, ó, mexendo na sua cabeça. Eu creio no poder das promessas de Deus. Eu creio que a presença de Deus pode lançar fora todo o medo, toda a tribulação, toda a angústia. E o gostinho de vitória, o crescimento que você tem na prova, não dá para comparar, queridos. Ele é maravilhoso. Então, quando você estiver com medo, confie em Deus. A Bíblia está cheia de narrativas, de diretrizes para nós, que envolvem homens e mulheres que passaram por situações de aflição, aprenderam a depender do Senhor, foram amadurecidos, lapidados na prova, na luta. O cântico novo veio nos lábios diante de uma prova. Quando Deus tira do abismo, do tremedal de lama, e coloca os pés sobre uma rocha e firma os passos, isso serve como testemunho, porque as pessoas vão ver isso e vão glorificar a Deus. Nós precisamos orar, amados, para que Deus nos dê maturidade, para que não sejamos crentes ingênuos, imaturos, melindrosos, mas crentes que se joguem no colo do Pai, porque o Pai vai cuidar de cada um de nós. A despeito de todas as aflições, desta roleta russa que é a existência, anime-se, tenha bom ânimo, porque Ele venceu todas as coisas, Ele está conosco.
A sua presença é maravilhosa. A despeito das ideologias do inferno, a despeito das perseguições do inimigo, a despeito dos ultrajes do mundo, nós temos que nos lembrar que Jesus venceu todas as coisas e que nós também venceremos. É a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Por isso, quando você está na presença de Deus, você consegue superar todo o medo e toda a aflição que o mundo quer subjugar você muitas vezes. E eu pergunto, o que Jesus venceu? Pensando no seu discurso, pensando na sua despedida, chega um momento culminante, quando ele toma a ceia. Chega um momento culminante, quando ele vai para o Getsemane, e ali, o seu suor se transforma em gotas de sangue, tal é a agonia, a aflição. Vem à mente da gente a cena de ele indo para a cruz, sendo crucificado, derramando o seu sangue por mim e por você. O que ele venceu naquele momento? Quando ele disse, está feito, está consumado. Tetelestai é a palavra grega. Essa palavra tem muita coisa a nos dizer quanto à nossa vitória, quanto à minha vitória, quanto à sua vitória. Ali na cruz, Jesus venceu a maldição que o pecado impunha a todos nós. A alma que pecar, essa morrerá. E Jesus ali na cruz me substituiu a você. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por todos nós. Diz Gálatas 3,13, que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Lá no madeiro, ele assumiu o meu lugar e assumiu o seu. Nos outorgou vida eterna. Nós somos mais que vencedores, queridos. Ele venceu o mundo e nós estamos vencendo com ele. Ele venceu as consequências do pecado lá na cruz, as doenças, as tragédias, tudo por amor de nós, porque doença e tragédia são questões passageiras. Logo, logo nós teremos um corpo glorificado para todo sempre. Você se alegra com isso? Ou isso não te anima? Jesus venceu o diabo. Jesus venceu os principados e potestades, as hostes malignas, no seu desfile de vitória. Na cruz, no seu sacrifício, ele nos tirou do cativeiro. Na cruz, Jesus venceu essa tal de morte que nos machuca tanto. Essa morte que sempre será um aguilhão, que vai nos ferir, que vai nos machucar. Ele ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar e nós estamos na fila. Logo, logo nós ressuscitaremos. Em um corpo incorruptível e de glória. E por causa da sua retumbante vitória, nós nos tornamos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ao ponto de Paulo perguntar lá em Romanos capítulo 8, quem pode se levantar contra nós? Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra a gente? Quem é que vai nos acusar? Se nós temos Jesus como o nosso supremo advogado e juiz, sendo ele que nos justifica, quem pode nos condenar se foi ele que morreu por nós? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos muitas promessas, muitas garantias. Quem é que pode nos separar do amor dele? Será a tribulação? Será a doença? Será a enfermidade? Será uma tragédia? Será uma angústia? Uma perseguição? Será o perigo? Será a fome? Será a nudez, a vergonha? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por causa da vitória dele na cruz, por causa da sua ressurreição, da sua ascensão, ele que está sentado no trono, intercedendo por nós, por causa desta vitória gloriosa e contundente, um dia, queridos, nós comeremos do fruto da árvore da vida novamente, para sempre. Teremos vida eterna para sempre. Por causa da vitória de Jesus, nós receberemos a plena herança dos filhos de Deus. O nosso espírito será vivificado, o nosso corpo transformado. E eu creio num Deus que é tão caprichoso, tão carinhoso no que Ele faz, que de fato Ele tem coisas lindas e especiais preparadas para nós. Por isso você tem que viver essa vida de forma plena, encarando as lutas, as aflições, as angústias. Por causa da vitória de Jesus, Ele vai secar dos nossos olhos toda a lágrima. A dor, a morte não vai existir mais, e nós estaremos para sempre com Ele. Amém, queridos? Isso te ajuda?
A minha oração é que isso não seja uma mera informação à sua mente, ao seu intelecto, mas que essa informação bíblica, que é a palavra de Deus, mexa com as suas emoções. Emoções nossas que estão tão abaladas. Que mexa com o seu espírito, que mexa com a sua agenda, que mexa com o seu estilo de vida, com a sua maneira de viver. E eu quero concluir dizendo que diante das aflições desse mundo, Deus quer lembrar a mim e a você de que Jesus está presente. Ele está aqui entre nós. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Lembre-se de que Ele está presente e de que Ele voltará. Ele diz, eu venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Persevera, irmão. Como é que está a sua esperança, a sua coragem, o seu ânimo, diante das aflições da vida? E como eu falei aqui, muitas histórias bíblicas do Velho e do Novo Testamento sempre contemplam princípios. Eu me lembro de Josué. O Moisés morreu. Havia luto em todo Israel, 30 dias de luto. Ele era muito amado, ele era muito querido. E sobre Josué tinha a responsabilidade de governar um povo, de fazer o povo atravessar o Jordão. E Deus diz o que para ele? Seja forte, seja corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor é contigo, por onde quer que você ande. E essa palavra dita a Josué, ela se arrasta em todas as escrituras, em vários outros homens e mulheres. Vai ser com Davi, vai ser com Josafá, vai ser com Ezequias, vai ser com Daniel, lá na Babilônia, com seus amigos, vai ser em N circunstâncias, vai ser com os discípulos de Jesus. E eu pergunto, como é que está a sua consciência de que Deus luta as tuas guerras? De que Deus vai à tua frente? Como é que está a sua esperança, a sua coragem, a sua intrepidez, a sua perseverança? Deus te chama hoje, querido, a ser forte e a ser corajoso. E Ele nos chama a ter essa postura, não porque nós sejamos, mas porque as promessas dEle, a palavra dEle nos habilita, nos capacita, incita coragem dentro de nós, a não termos medo, a não nos espantarmos com nada. Eu sou contigo por onde quer que você ande. Não temas, não tenha medo. E lembre-se que diante da presença manifesta de Deus, você pode experimentar um ânimo pleno, uma alegria plena. Na presença dele, a plenitude de alegria. Então fica uma pista aqui, fica uma senha, fica uma curiosidade para nós. Como é que eu posso conquistar essa alegria, pastor? Diante de um período de tanta crise, onde as emoções estão abaladas, vá à presença de Deus. O véu já se rasgou. Nós temos o livre acesso pelo poderoso nome de Jesus. Busque, clame. Use muito bem o trio, palavra, oração e louvor nesses tempos de aflição. E você vai sentir uma paz sobrenatural, uma alegria, uma convicção que ninguém vai entender. E nisso é que fica linda a loucura do Evangelho. Quando tudo está caindo, nós estamos crendo, nós estamos erguidos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. E Ele é poderoso, amados, para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, nesta volta da igreja, gradativamente, em toda a pandemia nós falamos isso aqui. Eu tenho que ter um ganho secundário nesse negócio. Eu preciso ter. Eu preciso estar mais íntimo dele, especialmente sabendo que os dias estão no fim. Então fica aqui essa convocação para que você busque mais, para que você contemple mais, para que você deseje que Deus de fato desvenda os teus olhos, para que você contemple as maravilhas da sua lei, para que você celebre. Diante das aflições, a paz do Senhor é a nossa maior fonte de ânimo. Diante das aflições, lembre-se, Jesus venceu o mundo e você também vai vencer. E diante das aflições, lembre-se que Ele está presente e que Ele vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E antes de orar com você, nós vamos ouvir mais uma canção do Perfeito Louvor. Vai aí preparando o seu coração para a intercessão.
Porque na intercessão você vai dar a sua resposta para Deus. Como é que você vai sair desses portões hoje? Com que ousadia, com que convicções, com que posturas. Vamos ouvir este louvor, amados? Depois nós vamos concluir orando juntos. Você está passando por luta? Está passando por aflição? Queria quebrar o protocolo um pouco hoje. Se você quer oração, vem aqui na frente. Se você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, você pode ficar aqui, ó, separadinho, bonitinho. Mas nós vamos orar para que o Deus onisciente, o Deus que sabe tudo, o Deus que conhece tudo, o Deus que tem todo o poder, o Deus que conhece a sua igreja, conhece cada um pelo nome, conhece a história, Ele possa intervir na sua crise, na sua luta, na sua aflição, no seu medo. Ele possa visitar você, Ele possa inundar você com a sua alegria, com a sua presença. No mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem felizes, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não importa a natureza da sua dor e da sua aflição, seja ela qual for, Deus está aqui, Deus é poderoso, Ele é Senhor. Se o seu conflito é físico, é doença, Ele pode agir, Ele pode cuidar de você, Ele pode abrir horizontes. Se o seu conflito é emocional, Ele pode agir na sua alma, nos seus sentimentos. Ele pode trazer alento ao seu coração, Ele pode trazer paz de uma forma sobrenatural. E se tem alguém aqui perdido, se tem alguém aqui neste lugar sem Jesus, se você crer nele, entregar seu coração para Ele, você pode ser salvo. Porque é Ele que nos atrai, aleluia, de uma forma irresistível e transforma a nossa vida pelo poder da sua palavra. Feche os olhos, levante a sua voz para o Senhor, interceda, peça para que Ele se manifeste neste lugar. Talvez pessoas que estão aqui que você ama, que estão passando por luta, ore por eles agora. Vamos unir os nossos corações, igreja, como o corpo vivo de Cristo. E o Pai se alegra quando os nossos corações estão unidos, diante da dor, da aflição, quando nós depositamos diante dEle a nossa esperança, a nossa expectativa, porque Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que vê tudo, o Deus que ouve, o Deus que sente, o Deus que age, o Deus que intervém, o Deus que multiplica as forças, aquele que não tem nenhum vigor. Espírito Santo, nessa noite, nós colocamos diante do Senhor a nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito intercede por nós, por meio de gemidos inexprimíveis. O Senhor sabe qual é a intenção do Espírito, e nós queremos dizer, ó Deus, que precisamos de Ti. O Senhor mesmo diz, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu oro por esses amados que vieram aqui, ó Deus, à frente, que estão aí com as suas lutas que envolvem aspectos físicos, saúde física, emocional, aspectos financeiros, materiais, que envolvem lutas de relacionamento, lutas na família, lutas no casamento, luta com filhos, luta com pais. Gente que está vivendo luta, Senhor, diante de um vazio existencial terrível, diante de medo. Pessoas que estão nos ouvindo pela internet, que estão assistindo o culto, que estão com um buraco, um aperto no coração. Nós te pedimos, Santo Espírito, que o Senhor visite estas vidas nesta noite, que o Senhor traga do teu conforto, que o Senhor traga do teu refrigério, do teu óleo, que o Senhor traga cura interior nos corações, que o Senhor nos traga grandes convicções nessa noite, do teu propósito, do teu plano eterno. Bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O Senhor é um Deus imutável, um Deus que não muda, um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la. E eu oro para que a tua palavra se cumpra na vida dos meus irmãos aqui nesta noite. Que eles tenham, ó Deus, evidências maravilhosas do teu poder na caminhada.
Que o Senhor dê aos teus filhos, ó Deus, a coragem, a confiança de buscar recursos na tua palavra. Que o Senhor levante uma geração que leia a tua palavra, que medita, que rumina, que confia, que celebra. Dê aos teus filhos, ó Deus, a condição de orar. Toda oração. Traz quebrantamento aqui nesta noite, meu Deus, arrependimento, mudança de mente, transformação de coração, traz quebrantamento, sensibilidade à tua voz. Só o Senhor pode fazer isso. Faz isso aqui neste lugar, nas pessoas que nos escutam, em pessoas que nós, ó Deus, estamos pensando agora. Visita, Espírito Santo, porque a oração é onipresente. Em qualquer lugar deste universo, o Senhor pode agir. Opera, Senhor, em nome de Jesus, diante das aflições da alma, daqueles que estão pensando em morrer, em se suicidar, em tirar sua vida. Gente que está com depressão, meu Deus, gente que está com crise existencial profunda, gente que não vê mais brilho na vida. O Senhor é a luz do nosso caminho, o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. De quem teremos medo? O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, meu Deus. Nos ajuda a nos aquietar nesta noite, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. Venha aquecer a tua igreja, meu Deus, venha avivar a tua obra, venha produzir calor no coração dos teus filhos e filhas, venha nos tirar da inércia, venha nos tirar do medo, da incerteza, da incredulidade. Produz, Espírito Santo, uma realidade nova no nosso meio, nas famílias. Visita neste momento o teu povo aqui, Pai. Restaura o primeiro amor de muitos. Faz isso, Espírito Santo. Se tem alguém aqui que não é salvo, nós te pedimos, Espírito Santo, salva. Convence do pecado, da justiça e do juízo e faz novas todas as coisas. Oh, Deus, abençoa essa volta da tua igreja. Abençoa os irmãos que estão com medo de vir aqui, meu Deus. Pega eles no colo agora, abraça eles, ó Deus, para que eles tenham confiança na condução do Senhor nas suas vidas. Pessoas que estão presas em casa ainda, que o Senhor liberte, restaure. Que o Senhor coloque essa convicção de que nós não somos daqui. A nossa pátria está nos céus. E o Senhor tem um controle absoluto dos nossos minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses e anos. Que a nossa vida seja para o teu louvor, para a tua glória, Pai. Aquece a comunhão da igreja. Nos faz, ó Deus, uma igreja evangelística, uma igreja adoradora, uma igreja que faça discípulos nesses tempos de aflição. E nós oramos, ó Deus, para que a tua Shekinah, a tua presença manifesta, seja poderosa no nosso meio, Pai. Levanta, Senhor, aqui intercessores, homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens, que dobrem os seus joelhos. E nós oramos como igreja pelas nossas crianças nessa noite, meu Deus, para que o teu poder esteja sobre elas, que o Senhor levante grandes discípulos e discípulas nessa geração, que a tua palavra não volte vazia, mas que haja uma grande colheita. Abençoe os nossos adolescentes, ó Deus. Te louvamos porque a igreja está crescendo, florescendo, com muitos adolescentes. Te louvamos pela volta das crianças, Senhor. Aleluia! Faz esse lugar aqui um lugar festivo, um jardim de Deus, com o perfume, com a fragrância do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, os nossos anciãos. Cuida deles, ó Deus, nas suas fragilidades. Obrigado pela diversidade do corpo de Cristo. Nos leve em paz à nossa casa. E nós queremos sair daqui com a tua presença. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar, mas que possamos sair daqui desejosos dessa intimidade, desejosos dessa paz, desejosos dessa convicção, meu Deus. E que com o Senhor nós desbaratemos exércitos e saltemos muralhas. Aleluia. Faça de acordo com a fé dos teus filhos e filhas nesta noite. Traz acolhimento, intimidade, e que o nome de Jesus seja louvado, engrandecido nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Ide em paz, meus amados. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, o conforto, a presença, a unção do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém, amados? Deus abençoe, vão todos na paz do Senhor. Te louvo, ó meu Rei, debaixo
debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo. Você está passando por luta? Está passando por aflição? Queria quebrar o protocolo um pouco hoje. Se você quer oração, vem aqui na frente. Se você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, você pode ficar aqui, ó, separadinho, bonitinho. Mas nós vamos orar para que o Deus onisciente, o Deus que sabe tudo, o Deus que conhece tudo, o Deus que tem todo o poder, o Deus que conhece a sua igreja, conhece cada um pelo nome, conhece a história, Ele possa intervir na sua crise, na sua luta, na sua aflição, no seu medo. Ele possa visitar você, Ele possa inundar você com a sua alegria, com a sua presença. No mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem felizes, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não importa a natureza da sua dor e da sua aflição, seja ela qual for, Deus está aqui, Deus é poderoso, Ele é Senhor. Se o seu conflito é físico, é doença, Ele pode agir, Ele pode cuidar de você, Ele pode abrir horizontes. Se o seu conflito é emocional, Ele pode agir na sua alma, nos seus sentimentos. Ele pode trazer alento ao seu coração, Ele pode trazer paz de uma forma sobrenatural. E se tem alguém aqui perdido, se tem alguém aqui neste lugar sem Jesus, se você crer nele, entregar seu coração para Ele, você pode ser salvo. Porque é Ele que nos atrai, aleluia, de uma forma irresistível e transforma a nossa vida pelo poder da sua palavra. Feche os olhos, levante a sua voz para o Senhor, interceda, peça para que Ele se manifeste neste lugar. Talvez pessoas que estão aqui que você ama, que estão passando por luta, ore por eles agora. Vamos unir os nossos corações, igreja, como o corpo vivo de Cristo. E o Pai se alegra quando os nossos corações estão unidos, diante da dor, da aflição, quando nós depositamos diante dEle a nossa esperança, a nossa expectativa, porque Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que vê tudo, o Deus que ouve, o Deus que sente, o Deus que age, o Deus que intervém, o Deus que multiplica as forças, aquele que não tem nenhum vigor. Espírito Santo, nessa noite, nós colocamos diante do Senhor a nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito intercede por nós, por meio de gemidos inexprimíveis. O Senhor sabe qual é a intenção do Espírito, e nós queremos dizer, ó Deus, que precisamos de Ti. O Senhor mesmo diz, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu oro por esses amados que vieram aqui, ó Deus, à frente, que estão aí com as suas lutas que envolvem aspectos físicos, saúde física, emocional, aspectos financeiros, materiais, que envolvem lutas de relacionamento, lutas na família, lutas no casamento, luta com filhos, luta com pais. Gente que está vivendo luta, Senhor, diante de um vazio existencial terrível, diante de medo. Pessoas que estão nos ouvindo pela internet, que estão assistindo o culto, que estão com um buraco, um aperto no coração. Nós te pedimos, Santo Espírito, que o Senhor visite estas vidas nesta noite, que o Senhor traga do teu conforto, que o Senhor traga do teu refrigério, do teu óleo, que o Senhor traga cura interior nos corações, que o Senhor nos traga grandes convicções nessa noite, do teu propósito, do teu plano eterno. Bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O Senhor é um Deus imutável, um Deus que não muda, um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la. E eu oro para que a tua palavra se cumpra na vida dos meus irmãos aqui nesta noite. Que eles tenham, ó Deus, evidências maravilhosas do teu poder na caminhada. Que o Senhor dê aos teus filhos, ó Deus, a coragem, a confiança de buscar recursos na tua palavra. Que o Senhor levante uma geração que leia a tua palavra, que medita, que rumina, que confia, que celebra. Dê aos teus filhos, ó Deus, a condição de orar. Toda oração.
Traz quebrantamento aqui nesta noite, meu Deus, arrependimento, mudança de mente, transformação de coração, traz quebrantamento, sensibilidade à tua voz. Só o Senhor pode fazer isso. Faz isso aqui neste lugar, nas pessoas que nos escutam, em pessoas que nós, ó Deus, estamos pensando agora. Visita, Espírito Santo, porque a oração é onipresente. Em qualquer lugar deste universo, o Senhor pode agir. Opera, Senhor, em nome de Jesus, diante das aflições da alma, daqueles que estão pensando em morrer, em se suicidar, em tirar sua vida. Gente que está com depressão, meu Deus, gente que está com crise existencial profunda, gente que não vê mais brilho na vida. O Senhor é a luz do nosso caminho, o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. De quem teremos medo? O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, meu Deus. Nos ajuda a nos aquietar nesta noite, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. Venha aquecer a tua igreja, meu Deus, venha avivar a tua obra, venha produzir calor no coração dos teus filhos e filhas, venha nos tirar da inércia, venha nos tirar do medo, da incerteza, da incredulidade. Produz, Espírito Santo, uma realidade nova no nosso meio, nas famílias. Visita neste momento o teu povo aqui, Pai. Restaura o primeiro amor de muitos. Faz isso, Espírito Santo. Se tem alguém aqui que não é salvo, nós te pedimos, Espírito Santo, salva. Convence do pecado, da justiça e do juízo e faz novas todas as coisas. Oh, Deus, abençoa essa volta da tua igreja. Abençoa os irmãos que estão com medo de vir aqui, meu Deus. Pega eles no colo agora, abraça eles, ó Deus, para que eles tenham confiança na condução do Senhor nas suas vidas. Pessoas que estão presas em casa ainda, que o Senhor liberte, restaure, que o Senhor coloque essa convicção de que nós não somos daqui. A nossa pátria está nos céus, e o Senhor tem um controle absoluto dos nossos minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses e anos. Que a nossa vida seja para o teu louvor, para a tua glória, Pai. Aquece a comunhão da igreja. Nos faz, ó Deus, uma igreja evangelística, uma igreja adoradora, uma igreja que faça discípulos nesses tempos de aflição. E nós oramos, ó Deus, para que a tua Shekinah, a tua presença manifesta, seja poderosa no nosso meio, Pai. Levanta, Senhor, aqui intercessores, homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens que dobrem os seus joelhos. E nós oramos como igreja pelas nossas crianças nessa noite, meu Deus, para que o teu poder esteja sobre elas, que o Senhor levante grandes discípulos e discípulas nessa geração, que a tua palavra não volte vazia, mas que haja uma grande colheita. Abençoe os nossos adolescentes, ó Deus. Te louvamos porque a igreja está crescendo, florescendo, com muitos adolescentes. Te louvamos pela volta das crianças, Senhor. Aleluia! Faz esse lugar aqui um lugar festivo, um jardim de Deus, com o perfume, com a fragrância do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, os nossos anciãos. Cuida deles, ó Deus, nas suas fragilidades. Obrigado pela diversidade do corpo de Cristo. Nos leve em paz à nossa casa. E nós queremos sair daqui com a tua presença. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar, mas que possamos sair daqui desejosos dessa intimidade, desejosos dessa paz, desejosos dessa convicção, meu Deus. E que com o Senhor nós desbaratemos exércitos e saltemos muralhas. Aleluia. Faça de acordo com a fé dos teus filhos e filhas nesta noite. Traz acolhimento, intimidade, e que o nome de Jesus seja louvado, engrandecido nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Ide em paz, meus amados. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, o conforto, a presença, a unção do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém, amados? Deus abençoe, vão todos na paz do Senhor. Te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo.